Olá, amados amigos na fé e visitantes do canal. Vamos para mais um vídeo estudo em torno das profecias do tempo do fim. Por quê? Porque o tempo está próximo. E que o Eterno siga nos abençoando grandemente. No nome de Yahshua, o Messias, nosso Salvador. Neste vídeo eu vou colocar uma ministração do pastor muito conhecido na internet, Natan Rufino. Não é a pregação inteira, eu pedi permissão para ele, para publicar, postar no canal. O tempo está próximo, o vídeo dele, ele permitiu. E assim, vamos estar vendo este vídeo. Não é a pregação inteira, mas uma parte do vídeo que eu achei muito interessante. Falando sobre a profecia que corresponde da onde virá o anticristo. E onde estará o seu trono, ou o trono da besta. Porque eu achei interessante, porque corresponde com o que eu também entendo e creio. E eu vou colocar no canal. Embora eu não concorde com todas as explicações do pastor Natan Rufino quanto ao arrebatamento pré-tribulacionista. Porque eu entendo e creio em um arrebatamento pós-tribulacionista. Porém, muito do que ele ensina é bem coerente, está de acordo conforme eu creio e a maioria dos que estão inscritos no nosso canal, o tempo está próximo, acredita. Então eu pedi permissão ao pastor Natan Rufino para publicar no nosso canal essa parte, porque é bem coerente. Então que o Eterno siga nos abençoando. Vamos ver o vídeo. 1 João capítulo 2, versículo 22, está escrito que o anticristo é aquele que nega o Pai e nega o Filho. Por qualquer erro que um ministro católico possa cometer, como também existem erros no meio evangélico, nunca um sacerdote católico diria que Deus não é Pai de Jesus ou que Jesus não é Filho de Deus. Amém? Nós temos que compreender isso. Então não pode ser a Igreja Católica, e eu acho também que não é, eu digo eu acho para não ser demasiadamente duro com vós outros, para não parecer que eu estou querendo impor a minha verdade, mas me parece que não é o Papa ou a Igreja Católica Apostólica Romana, e não é um europeu. O que acontece é que quando ele diz aqui em Daniel 9, como nós lemos, o povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém, destruirá o templo, a palavra povo que é usada lá significa povo da mesma etnia, ou como alguns de nós diríamos antigamente, da mesma raça. Mas raça só tem uma, que é a raça humana, então o correto mesmo é falar sobre etnias. Então ele está falando aqui, povo, o mesmo povo, da mesma etnia. Se não compreendermos isso e não soubermos um pouco de história, seremos tendenciosos a imaginar que ele estava falando do povo romano. Mas o que nos falta entender é o seguinte: do ano 15 depois de Cristo para frente, do ano 15 depois de Cristo para frente, o Império Romano mudou a sua administração. Eles perceberam que o Império tinha se estendido em uma vasta extensão de terra, e eles precisavam convocar novos soldados, legionários, para ajudarem no controle e no domínio das terras conquistadas. Então o que foi que eles fizeram? Começaram a contratar homens das províncias conquistadas para serem da legião do Império Romano. Eles não se transformariam automaticamente em povo romano, eles não seriam romanos só porque estavam trabalhando para o Império Romano. A grande maioria das legiões, quase todas as legiões do Império Romano, começaram a ser formadas por soldados provincianos. Então eles fizeram o seguinte: daqui para frente nós vamos fazer uma divisão. Os legionários serão formados por soldados das províncias conquistadas, e nós separaremos uma guarda exclusiva, especial, na qual podemos confiar, para guardarem o imperador e as edificações do Império Romano. É a chamada guarda pretoriana, que inclusive aparece na Bíblia. Paulo diz que por causa das suas cadeias teve a oportunidade de pregar para a guarda pretoriana. Ou seja, aí sim, os pretorianos eram italianos de fato. Eles eram nascidos na Itália. Esse povo, a guarda pretoriana, eram de confiança do Império Romano. Os outros do ano 15 para frente não eram romanos. Vocês devem lembrar de uma historinha quando Paulo estava preso e um comandante romano mandou açoitar Paulo.
Paulo pergunta, de onde é que vocês pensam que pode açoitar cidadãos romanos? Aí o homem disse, você pagou quanto para ser cidadão romano? Porque a mim me custou uma grande quantia. O homem era oficial, alto oficial do Império Romano, e ele não era romano. Ele disse que teve que pagar para ser romano. Ou seja, ele tinha um título de cidadania romana, porque pagou por isso. E Paulo disse, eu nasci assim. Só que tem um detalhe, Paulo não nasceu em Roma e nem nasceu na Itália. Paulo nasceu em Tarso, que fica no sudeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia. É distante da Itália, não tem nada a ver. Como é que ele disse que nasceu romano? Porque, quando começamos a estudar e pesquisar a história, vamos compreendendo os detalhes. Porque o Império Romano estabeleceu uma lei, como aconteceu no Brasil na época da escravidão, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários. Então, de um determinado ponto em diante, de um determinado ano em diante, as pessoas começavam a ser libertadas, ou quem nascesse, ou quem tivesse tal idade. Da mesma forma, o Império Romano decidiu assim. Todo aquele que pagar pelo título de cidadão romano, será cidadão romano. E os seus descendentes, que nascerem após ele, serão romanos também, de nascença. Então, o pai de Paulo, ou o avô de Paulo, ou o bisavô de Paulo, um ancestral de Paulo, na sua ascendência, tinha pago pelo título de cidadão romano. E ele teve a sorte, o privilégio, a providência divina de nascer como cidadão romano. Mas não apenas ele tinha esse privilégio, como ele conhecia os seus direitos civis. Por isso é que na hora que o homem vem lhe bater, ele diz, sou cidadão romano de nascença. Tá, com isso o que é que a gente descobre? Descobre que ser romano naquela época, na verdade, não era necessariamente a mesma coisa que ter a etnia romana. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era de Tarso e ele era cidadão romano. Mas tem um detalhe, a etnia de Paulo era 100% hebraica, judaica. É por isso que ele disse, eu sou judeu de judeus, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei eu era fariseu. Então, etnicamente falando, a etnia de Paulo era judaica, era hebraica, mas ele tinha a cidadania romana. Então a gente tem que entender, gente, que quando o anjo falou o povo do príncipe que virá, ele fala sobre o povo da mesma etnia, ele não está falando do povo da mesma cidadania. Então basta que a gente entenda quem eram os soldados das legiões que invadiram Jerusalém. Com um pouco de pesquisa histórica a gente vai descobrir. Um historiador chamado Públio Cornélio Tácito, ele fala a respeito da invasão de Jerusalém no ano 70. Ele diz o seguinte, ele diz, Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A estas legiões ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e a 3ª, que ele havia retirado da Alexandria, que era no Egito, que tinha sido construída na época do império de Alexandre o Grande, por isso o nome Alexandria. Então ele fala de onde são as legiões que vieram com César. Ele cita as legiões. E depois ele acrescenta, esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos. Outro historiador bastante conhecido, e vocês devem saber, já devem ter ouvido falar sobre ele, chamado Flávio Josefo, que na verdade não é esse o seu nome, o nome real dele era Yusef ben Mattahu Hankorn, porque ele era judeu, ele não era latino, ele não era italiano. Isso é um nome que foi dado para ele de presente por Tito quando ficou imperador, porque Flávio Josefo era de uma tribo sacerdotal e ele parece ter sido profeta. E ele teve uma profecia para Tito dizendo que um dia ele seria imperador. Quando Tito foi nomeado imperador, lembrou-se daquele jovem e deu a ele um nome da dinastia flaviana, que era dominante naquele período. Por isso é que ele é conhecido por nós como Flávios Josefos. Flávio Josefo, mas o nome verdadeiro dele era um nome hebraico, né? Yusef ben Mattahu Hankorn. Esse Mattahu é o nosso Mateus. O que acontece? Flávio Josefo,
ele menciona quais eram as legiões, confirmando o relato do outro historiador Públio Cornélio Tácito, e dizendo de onde era cada legião. Ele diz: a 5ª Macedônia, da Judéia, a 10ª Legião Fretenses, 10ª Legião do Estreito Marítimo da Síria, a 15ª Apolinares, que também vinha da Síria, a 18ª que vinha do Egito, a 3ª Gálica, que vinha da Síria, a 12ª Fulminata, que vinha da Ásia Menor, que é Turquia e Síria. Ou seja, quando você vai comparar, quando ele menciona aqui Judéia, ele está falando ali de Judá e Samaria, que hoje são chamados de Cisjordânia. Essa região ao redor do povo judeu sempre foi infestada dos descendentes de Esaú e de Ismael, até hoje, que são os tais dos palestinos. Até hoje, os descendentes de Esaú e de Ismael estão ali e sempre foram e sempre serão inimigos do povo judeu. Inclusive, o próprio Tácito, ele chega a dizer isso, que era acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. O Tácito não sabia do que nós sabemos pela história bíblica, das inimizades dos seus antepassados. Nós sabemos, o historiador não sabia. Quando nós paramos para pensar nisso, gente, imagina, quando Tito vai invadir Jerusalém com legiões ao redor de Jerusalém, ele conclama as legiões ao redor, formadas na sua grande maioria por descendentes de Ismael, que já odiavam os judeus, e ele tem o intuito de acalmar, aplacar a rebeldia dos judeus, mas com a faca e o queijo na mão, o que é que você acha que os inimigos dos judeus iriam fazer? É exatamente por isso que eles mataram, destruíram, trucidaram, roubaram, porque aproveitaram uma oportunidade. É como duas famílias que se odeiam no interior de qualquer lugar e matam cada vez um parente do outro, até que chega lá um delegado, um xerife, um policial, que não sabe da história e inventa de dar autoridade para uma das famílias. A família que vai receber o distintivo e as armas vão acabar com a outra família. Muito provavelmente. Foi exatamente o que aconteceu naquela época. Se você depois quiser fazer uma pesquisa mais a fundo, você pode procurar em um livro de Flávio Josefo chamado A Guerra dos Judeus. Ele fez o livro em 7 volumes, são 7 tomos. No volume 6, ele vai falar especificamente sobre o que aconteceu no dia que Jerusalém foi invadida. Ele diz que foi testemunha ocular da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Eu separei alguns parágrafos desse tomo 6, desse volume 6, desta obra de Flávio Josefo, para mostrar para vocês o que foi que ele disse. Flávio Josefo estava lá. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo e morreu aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Flávio Josefo foi testemunha ocular da destruição do templo e da destruição de Jerusalém. No parágrafo 256 desse livro, ele fala: César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo do templo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois estavam distraídos pela luta, e outros pela sua própria cólera. No parágrafo 257 ele diz: nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Ou seja, ele está dizendo, eles estavam cegos de ódio, cegos de raiva. Parágrafo 260, César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, ou seja, César, o imperador, não mandou que eles tocassem fogo do templo, não ordenou tal destruição. O Império Romano nunca foi de destruir civilização ou sociedade nenhuma. Pelo contrário, o Império Romano reedificava, estruturava, conservava. O templo dos judeus estava de pé na época do Império Romano. A língua falada dentro do Império Romano era o grego, que inclusive foi a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Agora, de quem era a língua grega? Do Império anterior, do Império Grego. Não era do Império Romano. A língua do Império Romano era o latim. O Império Romano não era de destruir a cultura, o idioma, a religião, as edificações de povo nenhum. Eles assimilavam. Os próprios deuses do panteão romano eram os deuses gregos com outros nomes. Então, não era do feitio romano de destruir.
Quando nós lemos Flávio Joséfo sobre esse assunto, compreendemos melhor. César não deu ordem para destruição, para tocar fogo. Ele tinha um alvo naquela invasão, mas não era fazer o que os soldados estavam fazendo. O que a Bíblia diz é que César não conseguia impedir a loucura, a cegueira e o ódio dos ismaelitas, que queriam por fim na força exterminar os judeus. Vocês estão me ouvindo, gente? No parágrafo 261, Flávio Joséfo continua: como as chamas do templo não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou, o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, falando do templo dos judeus. No parágrafo 262, ele diz, Flávio Joséfo fala, ele mesmo, o imperador Tito, ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a Liberálio, centurião de seus lanceiros, obrigar a golpes os que desobedecessem a sua ordem. Ou seja, ele disse, eu quero que vocês apaguem o fogo. E ele pediu para esse comandante bater em quem desobedecesse essa ordem. No parágrafo 263, Flávio Joséfo fala, no entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. O ódio foi maior do que o temor da desobediência. E continua, parágrafo 265. Um dos que tinha entrado no interior quando César saiu para conter os soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Parágrafo 268. Há de admirar-se nesta circunstância a exatidão da coincidência temporal. Como lhes disse, a destruição se cumpriu no mesmo mês, no mesmo dia em que antes tinha sido incendiado o templo pelos babilônicos. Isso é Flávio Joséfo comentando. Parágrafo 269. Desde sua primeira construção, que levou a cabo o rei Salomão, até a ruína de hoje, no segundo ano do principado de Vespasiano, passaram-se 1130 anos, 7 meses e 15 dias. Olha a precisão do relato do homem. E no parágrafo 270 ele diz, e desde sua reconstrução posterior, feita por Ageu, no segundo ano do reinado de Ciro, até a conquista de Vespasiano, nós temos 639 anos e 45 dias. Sabe o que é que isso nos mostra? Com os detalhes, com a riqueza de detalhes que Flávio Joséfo nos deixou, que Roma não tem absolutamente nada a ver com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém. Assim podemos interpretar a profecia mais corretamente, porque o anjo disse, o povo da mesma etnia, não é o povo da cidadania, o povo do anticristo é aquele que vai destruir Jerusalém e vai destruir o templo. Se não eram os romanos, já que está claro pelo relato histórico que não foram eles, até porque nem o imperador incentivou, concordou, nem apoiou, quem foram os destruidores de Jerusalém e os destruidores do templo? Os descendentes de Ismael. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que o anticristo vai sair do meio do seu povo, que está presente no ano de 2017 no mundo. Eita Deus! É sério ou não é? Isso nos mostra com mais facilidade de onde o anticristo sairá. E nós precisamos aprender, irmãos, que não poderia ser de Roma. Eu quero encerrar citando apenas 3 textos do livro de Apocalipse, que nos dão uma luz sobre o assunto. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. São os 3 textos. No primeiro, em Apocalipse 2,13, está escrito assim. Isso é Jesus Cristo mandando um recado para as igrejas que estão na Ásia Menor. Ele manda que João escreva 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E ele diz... Conheço, isso aqui ele está escrevendo para a igreja de Pérgamo, viu gente? Pérgamo ficava na costa oeste da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Ele diz, conheço o lugar em que habitas,
onde está o trono de Satanás. Onde está o quê? Onde está o quê, gente? O trono de Satanás. Olha aqui para mim, olha para cá. Você já encontrou algum texto na Bíblia que fale onde é que está o trono do bicho? Acabou de ver. Jesus Cristo está dizendo que aí em Pérgamo, lá na Turquia, colocando em nomes atuais, lá na Turquia está o trono de Satanás. E ele continua: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus disse que o trono de Satanás está lá, e ele disse que Satanás mora lá. Ele pode visitar outros lugares de vez em quando, mas ele mora lá. De vez em quando ele passeia por aí, rodeando a terra, mas o bicho mora lá. Jesus disse, é aí onde está o trono de Satanás, aí onde Satanás habita. Ele fala da presença maciça do diabo, o que nos aponta de onde as coisas acontecerão. Por que eu digo isso? Porque eu falei que nós leríamos 3 textos no mesmo livro de Apocalipse, que tem o intuito de revelar, inclusive esse é o significado da palavra grega Apocalipse, revelação. O mesmo livro nos mostra a ligação que há entre esse versículo e o próximo que eu vou ler. Acabamos de ver que o trono de Satanás, a casa de Satanás, está na Turquia. E depois, em Apocalipse 13:2, está escrito: a besta que vi, ele fala aqui sobre o império do anticristo, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, o diabo, o tentador, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que foi que Satanás deu para a besta? O que foi que Satanás deu para a besta? Está escrito aí, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Espera aí. Acabamos de ler Apocalipse 2,13, que diz onde é que está o trono de Satanás. Onde é que está o trono? Na Turquia. Pérgamo era a cidade daquela época, na costa oeste da Turquia. Curiosamente, o mesmo livro que diz onde está o trono, depois diz que Satanás pega o seu trono e dá para a besta. Então, onde estará o trono da besta? Onde a Bíblia diz que está. Onde a Bíblia diz que Satanás vai estar. Onde a Bíblia diz que a besta terá o trono. Por que a gente está procurando na Europa? Por que a gente está olhando para Roma? Será que isso não confirma a interpretação que acabamos de sugerir da profecia de Daniel capítulo 9, que fala sobre o povo do príncipe que virá? Será que isso não aponta que de fato fala sobre o Oriente Médio, sobre países predominantemente islâmicos, descendentes de Ismael? Para mim é muito claro, gente. Ele disse, Satanás entregou para a besta, falando do império do anticristo, o seu trono, que já sabemos que está na Turquia. Poder e grande autoridade. E para finalizar, em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, está escrito, quando Deus começou a derramar das taças da sua ira, a Bíblia diz que ele derramou, o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. É o terceiro texto que eu quis ler com vocês, que fala sobre o trono. Primeiro, nós vimos que João disse, Apocalipse 3,12 disse que era o trono de Satanás. Só que o segundo texto fala que Satanás deu o trono para a besta. Então, logicamente, a terceira passagem tem que falar que é o trono da besta, que é o mesmo trono que era de Satanás, que foi entregue para a besta. E é sobre o trono da besta, que a gente sabe onde é que está, que vai ser derramada a 5ª taça da ira de Deus. Irmãos, o juízo de Deus vai vir sobre o anticristo e sobre os exércitos que o acompanharão na invasão a Jerusalém. Mas se nós queremos saber onde isso acontecerá, ou qual será o olho do furacão dessa grande tribulação que acontecerá no mundo, como nunca jamais houve e nunca jamais se repetirá, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo no Oriente Médio, porque Jerusalém é o termômetro dos acontecimentos dos últimos dias. Quantos foram abençoados hoje à noite? Você aprendeu alguma coisa? Glória a Deus, aleluia, muito obrigado, irmãos. Então, amigos, vocês viram a ministração do pastor Nathan Rufino, biblicista.
conhecedor das Escrituras, e também acredita que o anticristo é de etnia árabe e o seu trono, ou o trono da besta, estará na Turquia, como está escrito. Não será um papa ou surgirá da Europa, embora os árabes e sua etnia estejam boa parte morando na Europa atualmente. A intenção desse vídeo foi para mostrar aos irmãos inscritos no canal e do grupo do WhatsApp, e aos visitantes do canal também, e a todos que puderem ver e assistir, que existem pessoas que estão despertando e entendendo que o anticristo não virá da Europa, mas sim de uma etnia, de um povo, conforme as escrituras mostram e revelam. E esse povo, conforme a própria escritura afirma, é um povo de etnia árabe, onde o seu trono, o trono da besta, representando também o trono de Satanás, está localizado na Turquia. Isto é o que a escritura mostra. E o amigo e nobre pastor Rufino está mostrando que também tem esse entendimento. E também crê assim. Porque a igreja atual, devido à teologia, a hermenêutica que eles aprenderam, toda a exegese, eles acreditam que o anticristo surgirá da Europa. Lógico que o ferro continua, porque são resquícios do Império Romano. São resquícios de Roma. Então o ferro continuará. Porém, o anticristo não será europeu. Então, amigo ouvinte, entenda que o anticristo, ou a besta, não será da Europa, como ensinou a teologia, mas provavelmente do povo de etnia árabe, porque é o povo que se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto. A Igreja Católica ainda tolera outras religiões, mas o Islã, como a besta, não tolera. E conforme o seu Alcorão, livro sagrado, para eles só aceitam a religião deles como verdadeira, cumprindo assim o levante contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Então que o eterno Criador dos céus e da terra, o único e verdadeiro Elohim de Israel, Pai eterno, te abençoe grandemente no nome de Yahushua, o Messias. E até o próximo estudo.